Bem-vindos todos, boa tarde, bem-vindos ao nosso taller prático de confecção de currículo acadêmico. Eu sou o Flávio Gomes Camacho, vou apresentar esse curso com vocês, a gente vai trabalhar junto essa parte agora. Qual é o objetivo geral desse treinamento? É capacitar os participantes para elaborar ou organizar um currículo acadêmico eficiente e personalizado, de acordo com os objetivos e perfis de cada estudante. Vocês me ouvem bem? Como é que está o áudio? Alô? E a gente consegue ouvir bem. Ah, obrigado. Só para me saber se eu não estou falando sozinho. Vou voltar para a apresentação. Então, vamos lá. Mostra a evolução dos currículos acadêmicos, sobre a planificação e a estruturação de um currículo, e análise de dados para fazer avaliação e melhorar um currículo. Conceito e definições de um currículo. Vamos lá. Vamos começar pela palavra currículo. O que quer dizer currículo? Currículo quer dizer correr. Silencioso, para o telefone ficar perturbando. Então, currículo é uma palavra do latim, que vem do latim, que significa correr. Então, é uma palavra que... Correr como assim? Corrida da vida. Currículo vitae, corrida da vida, ou trajetória da vida. Então, quando a gente fala currículo vitae, a gente está querendo expressar a trajetória da nossa vida, é apresentar a trajetória da vida. Então, ele é o quê? É um documento tipo histórico. Ele relata a trajetória educacional e as experiências profissionais de uma pessoa como forma de demonstrar suas habilidades e competências. Então, o currículo tem o objetivo de mostrar o quê? De apresentar os nossos méritos, o que a gente tem de melhor, o que a gente atingiu. De modo geral, ele tem o objetivo de fornecer o perfil da pessoa para um avaliador, podendo também ser usado como instrumento de apoio em situações acadêmicas. Então, o currículo vitae é uma síntese das aptidões e qualificações que um candidato tem, que um candidato possui. A entrega do currículo é apenas a primeira fase na admissão de um processo, de uma instituição. As fases posteriores envolvem, por exemplo, uma entrevista e uma prova de conhecimentos. O currículo, ele permite uma visão rápida das qualificações e experiências do candidato. É uma ferramenta eficaz para a triagem inicial de candidatos. Pode ser adaptado para destacar habilidades específicas relevantes para cada vaga. Quando a gente tem uma quantidade pequena de vagas e uma grande quantidade de pessoas que desejam aquela vaga, não importa se é no mundo empresarial, no mundo acadêmico, você precisa selecionar as pessoas. Das 3 formas apresentadas de seleção, a entrevista leva tempo. Se eu tenho 10 vagas e vou entrevistar 200 pessoas, entrevistar uma por uma vai me levar um tempo gigantesco. É um desperdício gigante de tempo. Aplicar uma prova para avaliar o conhecimento das pessoas para 200 pessoas envolve uma logística gigante. Qual o mecanismo mais rápido que se utiliza? A avaliação de currículos. Se eu pegar 200 currículos, eu consigo folhear eles rapidamente e desses 200, selecionar 10, 15, 20 para serem entrevistados ou aplicadas uma prova.
Então, o currículo é a primeira ferramenta de seleção. Um currículo bem estruturado vai fazer com que você esteja entre aqueles 10 ou 20% que vão passar para a próxima etapa. Um currículo mal estruturado garante que você vai ficar de fora. E aí, vamos lá. O currículo vitae, CV, ou simplesmente CV, é um documento mais abrangente, que abarca toda a trajetória profissional e educacional de uma pessoa, não se limitando apenas ao contexto acadêmico. Ele é usado para várias finalidades, como candidatura a emprego, estágios e consultorias, e pode incluir uma variedade maior de experiências e habilidades e realizações. Ele tem o propósito de ser utilizado em processos seletivos para mercado de trabalho, demonstrando a experiência profissional do profissional. Em geral, ele é mais sucinto que um currículo acadêmico. Ele foca nas experiências que têm relevância direta para a vaga ou área profissional que você deseja. Se você busca uma vaga de enfermeiro, não adianta você falar que você tem habilidades como jardineiro, que você é um bom cozinheiro, que você é boa manicure. Então, você vai botar apenas aquilo que tem relevância direta com a vaga ou com o emprego que você busca quando você faz um currículo vitae. Agora, e o currículo acadêmico? Esse é um documento específico. Ele é mais voltado para estudantes, professores e pesquisadores, especialmente dentro de instituições de ensino ou no contexto acadêmico. Ele foca em detalhar a formação, a formação acadêmica, publicações científicas, projetos de pesquisa, apresentações em congressos, prêmios e outras realizações que tenham relevância no campo acadêmico. Ele se destina principalmente à participação em projetos de pesquisa, programas de pós-graduação ou oportunidades acadêmicas. É muito comum para quem busca uma carreira acadêmica, como pesquisadores ou professores universitários. Em geral, é mais extenso e detalhado que um currículo vitae, pois precisa fornecer informações minuciosas sobre a carreira acadêmica da pessoa. Então, o foco do currículo vitae, experiência profissional e habilidades. O foco do currículo acadêmico, realizações acadêmicas e de pesquisa. O uso do currículo vitae, candidatura a emprego, oportunidades profissionais. O uso do currículo acadêmico, aplicações acadêmicas, mestrado, doutorado, pesquisa. Qual o tamanho de um currículo vitae? Ele é mais curto, é mais focado em experiências relevantes. E o tamanho de um currículo acadêmico? Ele é mais extenso, mais detalhado. O conteúdo de um currículo vitae é a experiência profissional e as competências que o cara desenvolveu. E o currículo acadêmico? Ele foca nas publicações, nas conferências, nos prêmios acadêmicos. Qual é a área de aplicação do currículo vitae? A área profissional, empresarial, consultoria. E qual é a área de aplicação de um currículo acadêmico? As universidades, os centros de pesquisa. O público-alvo do nosso treinamento aqui são quem? Os estudantes universitários que desejam construir ou aprimorar o seu currículo acadêmico. Pessoas sem objetivos são como navios à deriva. Vão para onde o vento e a correnteza levam. Ter um objetivo claro na vida é essencial para ter direção e propósito. Um objetivo claro, um alvo, ajuda a definir prioridades e tomar decisões assertivas. Precisamos ter um alvo e concentrar energia e tempo em direção ao objetivo. Se o objetivo é ser médico, fazer o curso de medicina está bem no centro do nosso alvo. Os cursos de bioestatística e de epidemiologia, que a gente vai dar pela Liga, estão bem alinhados com o curso de medicina. A biomedicina, a bioestatística e a epidemiologia estão bem próximos para ajudar ou ter sinergia no teu curso de medicina. Agora, um curso de línguas
tem sinergia com medicina? Não. Você pode ser médico e só falar português. Ou pode ser médico e só falar espanhol. Você não precisa dele. Mas é um curso que ajuda a ter o domínio de mais de uma língua. Então, o curso de línguas, ele está alinhado parcialmente. Está próximo, mas não está exatamente no foco do seu objetivo. E um curso de culinária. Esse passou completamente fora do seu foco. Um curso de jardinagem, completamente fora do seu foco. Ou seja, agrega nada no seu objetivo. Se o teu objetivo é ser médico, se o teu alvo é medicina, cursos que estão completamente fora do teu foco estão fazendo você perder tempo, não estão agregando valor ao seu currículo, à sua formação. Depois de estabelecer o seu objetivo e colocar ele no alvo, qual é a próxima etapa? Fazer uma lista de requisitos para se chegar até aquele objetivo. Só um instante. Já estamos ligando aqui direto. Atende aqui, por favor. Vamos lá. Se o seu objetivo é ser médico, o requisito, qual é o primeiro requisito para ser médico? Fazer uma faculdade de medicina. Ok? Mas e se o teu objetivo é ser um cardiologista, médico cardiologista? Você vai ter outros requisitos. Só fazer a faculdade de medicina não vai ser o suficiente. Você tem outros itens a serem cumpridos para poder chegar até lá. Se você quer ser professor, além de ser médico, você precisa cumprir por outros requisitos. Se você quer ser um médico resgatista, o requisito é outro. Então, você tem que saber aonde você quer chegar para, em cima dessa informação, atender aos requisitos daquele seu objetivo, daquele seu sonho. Montar um currículo, uma formação que te leve até lá. Vamos lá. A lista de requisitos muda. E é bem maior. Você tem que verificar e se antecipar, se preparar para chegar lá, sabendo que as exigências e características da profissão escolhida. Vamos ver para um cardiologista ou um professor, por exemplo, quais seriam os requisitos. Então, se o seu objetivo é ser um cardiologista, número 1, primeira coisa que você tem que fazer, lista 1 do seu pré-requisito, fazer faculdade de medicina. Fazer uma faculdade de medicina. Porque todo cardiologista tem que ser médico. Então, o primeiro requisito é ser médico, se você quer ser cardiologista. E todo mundo já está na faculdade de medicina, todo mundo já está estudando medicina. Então, vocês já estão cumprindo com a primeira item do seu checklist. E vamos lá, qual é o segundo item? Qual é a próxima etapa, depois da faculdade de medicina, para se tornar cardiologista? Aí a gente tem que estudar, a gente tem que buscar as informações. E a gente vai saber que existem exigências legais. Cada país tem suas próprias leis e os seus órgãos. Para o Brasil é de uma forma, para o Paraguai vai ser de outra. Se o seu objetivo é ser cardiologista no Brasil, você tem que verificar quais são as normas. Se é ser no Paraguai, você vai ver qual é o requisito de lá. Então, você tem que descobrir quais são as regras do jogo, quais são os diplomas legais que vão deixar você você tem que cumprir para ser cardiologista, médico cardiologista. Então, vamos lá, no Brasil. No Brasil, nós temos o Conselho Federal de Medicina, que é uma autarquia que possui atribuições constitucionais de fiscalização e normatização da prática médica no Brasil. Então, quem é que fiscaliza a prática médica no Brasil? É o Conselho Federal de Medicina, que é um órgão do governo, é uma autarquia do governo.
Quem é que normatiza, que cria as normas para a prática médica no Brasil? É o Conselho Federal de Medicina. Então, ótimo. Se eu quero ser médico cardiologista, eu vou ser um profissional da área médica, quem regulamenta, fiscaliza, normatiza a área médica no Brasil é o Conselho Federal de Medicina, é lá que eu vou buscar as informações. Só o Conselho Federal de Medicina? Não. O país, além das normas do Conselho Federal, tem leis também. Então, aqui, por exemplo, a gente está mostrando aqui ó, o decreto 8.516. Isso é um decreto da presidência da República, que regulamenta o Cadastro Nacional de Especialistas. Ou seja, o que é um médico cardiologista? É um médico especialista. Isso é regulamentado por um decreto que mudou recentemente, 2015. Então, esse decreto aqui, ó, regulamenta isso. Inclusive, a Lei 12.871, se vocês não sabem, é a Lei do Mais Médicos, que modificou as especialidades médicas. Então, nós temos diplomas legais, leis, decretos, regulamentos e uma entidade, que é o Conselho, que também atua nesse sentido. Então, vamos lá, vamos buscar, se a gente quer ser cardiologista, esse é o nosso objetivo, ser médico cardiologista. Vamos no Conselho Federal de Medicina, saber o que ele nos diz sobre ser um especialista em cardiologia, um médico cardiologista. E vamos saber que existe uma resolução do Conselho Federal de Medicina de 2024, deste ano. Resolução 2380, de junho deste ano, que regulamenta justamente a profissão de especialistas médicos. Então, essa resolução do Conselho de Medicina que estabelece isso, ela muda constantemente, porque as regras mudam. Vamos lá. Esta resolução homologa a portaria da comissão mista, não, comissão de especialidades médicas, que atualiza a relação de especialidades da área de atuação médica. Então, as especialidades médicas, entre elas cardiologia, foram atualizadas agora em 2024 através dessa resolução. E aí a gente vai ver, então tá, então, para mim ser cardiologista, e para que o Conselho Federal de Medicina me reconheça como cardiologista, eu tenho que atender às normas do Conselho Federal de Medicina, que estão publicadas no Diário Oficial da União, no dia 24 de junho de 2024. E essa aqui é a mais recente. O que essa resolução diz? Então, vamos lá. Vamos ver esse tal desse Conselho Federal de Medicina. O Conselho de Medicina é um órgão criado por uma lei. A Lei 3.268 criou o Conselho Federal de Medicina. Ele é regulamentado por um decreto, 44.045. Ele, considerando o disposto no decreto X, na lei Y, na lei Z, ele modifica os critérios para se tornar especialista no Brasil. A modificação foi baseada nessa lei 12.871, que é a lei do mais médico. O que o Conselho Federal de Medicina estabeleceu para ser cardiologista? O que essa resolução fala? Essa resolução é grande, ela fala sobre todas as especialidades médicas no Brasil, uma por uma. Entre elas, a que eu quero. Eu não quero ser cardiologista, então tem que ir lá saber qual é a regra para ser cardiologista. E aí, se eu for lá, eu vou ver que, segundo a lei brasileira, segundo o Conselho Federal de Medicina, para ser cardiologista está escrito lá no artigo 3º, título de especialista em cardiologia. É o que eu quero ser. E aí, o que o Conselho Federal de Medicina exige? Ele exige 3 requisitos. Eu tenho que atender aos 3 requisitos para conseguir que o Conselho Federal de Medicina ponha lá na minha identidade lá, médico cardiologista. Para mim ter isso escrito na minha identidade, eu tenho que atender esses 3 requisitos. E quais são os 3 requisitos que ele exige? Uma formação de 2 anos. Então, tempo mínimo, 2 anos. Além da formação, eu tenho que fazer o programa de residência médica em cardiologia.
da Comissão Nacional de Residência Médica. Então, eu tenho que ter 2 anos de formação e eu tenho que fazer. E eu ainda tenho que fazer a prova, o concurso, convênio da Associação Médica Brasileira, através da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Vamos lá. Então tá, eu quero ser cardiologista. Já estou na faculdade, estou fazendo a parte de ser médico. Depois de médico, eu preciso atender a 3 requisitos. Formação de 2 anos, fazer um programa de residência médica registrado no Conselho Nacional de Residência Médica e passar no concurso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Esses 3. Se eu atendo esses 3 requisitos, eu atendo a resolução do Conselho Federal de Medicina e eu posso pedir ao Conselho Federal de Medicina, que é um órgão do Estado brasileiro, que registre lá eu como especialista em cardiologista. E eu vou ser um cardiologista. Vou ter uma identidade escrito cardiologista. Uma identidade emitida pelo Conselho Federal de Medicina, ou Regional de Medicina. Mas eu posso ter um título de especialista e ser considerado cardiologista, ou especialista em cardiologia, e não ter registro no Conselho Federal de Medicina. Sim. Como? Se eu faço a prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia, a Sociedade Brasileira de Cardiologia vai me dar um diploma dizendo especialista em cardiologia e eu vou pendurar na parede. Quando alguém chegar lá, eu vou mostrar, olha que bonito que eu tenho na parede. Título de especialista em cardiologia. Assinado Sociedade Brasileira de Cardiologia. E no Conselho Federal de Medicina, não, ele não reconhece. Para ele, eu não sou especialista em cardiologia. Para o Conselho Federal de Medicina me considerar como especialista, eu tenho que atender os 3 requisitos. Mas para a Sociedade Brasileira de Cardiologia me aceitar como cardiologista, é só fazer a prova dela. Fiz a prova dela, já ganho um quadro para botar na parede. Um quadro. No meu identidade não vai aparecer. Juridicamente, se para o Estado brasileiro, eu não sou um cardiologista. Perante o Conselho Federal, eu só vou ser perante o Estado brasileiro, ou se eu atender os 3. Mas tem gente que acha que fez a residência médica, já sou cardiologista. Não. Se você fizer residência médica em cardiologia, você vai ter um diploma para pendurar na parede de que você tem residência. Residência é uma especialização. Você fez a residência médica, pendura na parede, você diz, eu sou um especialista em cardiologia. E o CRM? Para ele, você ainda tem que passar na prova da Sociedade Brasileira. Se você não passou, não atendeu tudo. E aí, vamos lá. A Presidência da República, através de um decreto, de uma lei 6.000 e tal, regulamenta essa tal de residência médica. Então, nós temos a lei da residência médica. Ela é regulamentada por lei. Não é nem o Conselho Federal de Medicina, não. Quem estabeleceu isso foi por lei. E aí, o que acontece? Vamos lá agora. Então, eu tenho que ter a residência médica e eu tenho que ter a prova, passar na prova no concurso da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu estou tentando ser cardiologista e eu quero fazer meu currículo, me preparar para isso. E tem que saber quais são as etapas. Então, eu vou entrar no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia e tentar me informar que concurso é esse, que prova é essa. E vamos descobrir que agora, em junho de 2024, saiu o edital para a prova 2024. Então, está lá no site da Sociedade Brasileira de Cardiologia, título de especialista, edital para a prova de 2024. Eles fazem prova uma vez por ano. Então, sabe o seguinte, não tem prova todo dia, toda hora, não. É uma vez por ano só que a Sociedade Brasileira de Cardiologia faz essa prova. Então, não passou, tem que esperar um ano. Ponto. Mas você está se preparando, você está na faculdade de medicina ainda. Então, você não tem condições de fazer a prova. Claro que não. Para fazer a prova, você tem que estar formado. Mas você já pode entrar, baixar o edital e ler o edital para ver qual é a regra do jogo. Você não quer ser cardiologista? Então, a função é se preparar para ser cardiologista. Não é chegar no dia da prova para você poder ler o edital. Vocês vão ver que dá merda se fizer isso. Então, vamos lá. O edital, esse é o edital que está aberto. Eu coloquei aqui uma cópia do edital que está aberto. Pré-requisito para inscrição de candidatos graduados no exterior.
importante para o pessoal que faz medicina na Argentina, no Paraguai, na Bolívia. Então, o edital tem uma regra específica para graduados no exterior. E aí, o que ele diz para graduados no exterior, para poderem fazer a prova, são requisitos cumulativos. Tem que atender os dois. A inscrição do candidato ao exterior deve ter. Você tem que ter revalidado o diploma no Brasil. Sem diploma revalidado, não pode fazer a prova. Então, pré-requisito para poder fazer a prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia, que é um item indispensável para se tornar cardiologista no Brasil, é ter passado no Revalida. Só que olhem que interessante, tem um item 1.2 aqui no edital, que além de você estar revalidado, você tem que estar devidamente inscrito no Conselho Regional há, no mínimo, 4 anos. Ou seja, terminou a faculdade, passou no Revalida, tem que esperar 4 anos para poder fazer a prova. Você não pode fazer imediatamente. Isso é o edital. Você não quer ser cardiologista? Tem que saber a regra do jogo. Até porque, depois que você entende a regra do jogo, você pode até mudar de ideia e desistir de ser cardiologista e fazer outra coisa na vida. Mas vamos entender a regra do jogo. Vamos ver o que você quer fazer. Então, vamos continuar. Estou pegando alguns pedacinhos do edital. É bom que você leia o edital todo. Mas vamos lá. Aí a gente vai ver o seguinte, item 12 do edital, das etapas da prova. Então, a prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia tem 3 etapas. Análise curricular, prova de conhecimento e prova teórico-prática. Olha onde é que entrou o nosso currículo aí. Onde é que o currículo se mostrou importante. A prova, 10% da nota é currículo, 50% teórica e 40% prática. Então, da prova, 10% daquela prova é análise curricular. Então, se você quer ser cardiologista, se prepare para ser cardiologista. Veja o que diz o edital. Como que você marca ponto? Você tem que ganhar os 10 pontos. Você tem que já entrar para a prova sabendo o seguinte, ganhei 10 pontos de análise curricular. Já tenho 10 pontos garantido. Por que eu vou ter 9? Por que eu vou ter 8? Por que eu vou ter 5 pontos se eu posso ter 10? Então, você já tem que se preparar para isso. A primeira etapa é a análise curricular desse concurso, desse edital. E ele dá 10%. Então, vamos lá. O edital continua, você vai ter que ler o edital todo, você vai analisando ele. Vamos tirar uns pedacinhos dele aqui. Aí você tem que se ater aos detalhes para você conseguir economizar a sua energia, a sua vida, o seu tempo. Otimizar o tempo. Por exemplo, no quesito atualização, por exemplo, B3, ele fala, por exemplo, que publicação como autor ou coautor de artigo original ou de revisão, abordando tópicos de cardiologia. Onde é que é essencial se entender isso? É essencial se entender que se você escrever um artigo sobre dermatologia, se escrever um artigo sobre COVID, não serve. Não marca ponto. Não marca ponto. Só um instante que eu vou dar um pausa aqui, só para poder... Tem muita gente aqui no WhatsApp aqui pedindo para entrar. Só um instante. Tem muita gente falando ao mesmo tempo. Eu não consigo ficar atendendo os caras botando para dentro da sala e tem que falando ao mesmo tempo. Desculpe aí. Vamos voltar então. Se você quer marcar ponto no teu currículo, você tem que publicar.
Mas tem que ver a regra do jogo, tem que publicar sobre cardiologia. Se você entrou num artigo sobre dermatologia, sobre Covid, dengue, não serve, não vai marcar ponto. E basta publicar sobre cardiologia? Não. O edital deixa bem claro, só vale se for em revista indexada. E ele diz quais são os 3 indexadores que ele aceita. Então, se tiver indexado no PubMed, na Cielo ou na Lilac, ok, marca ponto. Fiz um artigo científico maravilhoso, está indexado no Research ID. Research ID não marca ponto, não está no edital. Então, se tu tem que submeter o teu artigo para alguma revista, eu publiquei na revista da UCP, ela está num desses bases aqui? Não está. Se não está, não conta. Então, se você vai gastar dinheiro, tempo, energia fazendo um artigo, saiba que ele tem que valer alguma coisa. Se você quer ser cardiologista, tem que ver qual é a regra do jogo. Então, tem que publicar numa dessas bases indexadas aqui. E aí vem outro item importante. Nos últimos 4 anos. Não adianta você publicar hoje, quem está aí no 5º ano de medicina, porque até você se formar mais 1 ano. Vai ficar 4 anos de castigo sem fazer a prova. 5 anos. Aquele artigo que você publicou há 5 anos atrás não vai contar ponto nenhum. E olha os 3 asteriscos aqui, ó. Considera-se nos últimos 4 anos, de julho de 2020 a julho de 2024, até o prazo final do período de inscrição. Então, leia o edital, prepare o seu currículo. Então, já vimos que, se o meu objetivo é ser cardiologista, e eu quero marcar o máximo de pontos na prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia, escrever artigo agora, por exemplo, não vai me servir de nada. Aí eu posso ver outras maneiras de marcar ponto no currículo. E aí eu vou ver, por exemplo, tem outros itens que marcam ponto. Por exemplo, uma pós-graduação nacional no Brasil em tópicos de cardiologia com duração mínima de 360 horas. Viu por que é importante ler o edital para você preparar o teu currículo? Não adianta fazer curso de 40 horas, de 60 horas, de 300 horas. Só vai pontuar cursos com, no mínimo, 360 horas. Fazer um curso de 300 horas são 300 horas jogadas no lixo. Porque você fez o curso, gastou tempo, fez prova e não aproveitou para o teu currículo. Teu currículo não vai somar ponto nenhum. Você anexar lá um comprovante de um curso de 300 horas, de 320 horas. Fazer um curso que não tenha registro no MEC não vale nada. Ele diz aqui, ó, o curso tem que ter 360 horas e registro no MEC. Cada cursinho desse marca 1,25 pontos. Se tu tiver 2 cursinhos desse aí, são 2,5 pontos que você marcou no teu concurso. E são coisas fáceis. Agora, fazer um curso de 360 horas não é rápido. 360 horas, 20 horas por semana, vai demorar 5 meses quase para você poder fazer. Ou seja, você não consegue parir um curso de 360 horas em 10, 1 mês, 2 meses, na véspera da prova, na véspera do edital. Não dá. Você tem que estar preparando o seu currículo antes, fazendo 1, 2, 3, 4 cursos de pós-graduação, por exemplo. E aí, somando essas horas deles todas, você vai montar um montão de pontos. E você vai conseguir atingir a pontuação máxima do seu currículo. E isso não é uma coisa que você faz de uma hora para outra. Você tem que ter um objetivo, analisar a regra do jogo e jogar segundo a regra. Considera-se tópicos de cardiologia aqueles que se encontram no item 16. Aí eu botei aqui um exemplo, por exemplo, um cursinho da Unileia. É um cursinho, olha que maneiro, 480 horas. Atende ao quesito de 360 horas. É mais de 360. Então, esse curso aqui conta. É de cardiologia, pós-graduação em cardiologia. São 12 meses, 100% online. 100% online. E você pode começar um curso desse já durante a graduação. Você pode... E ele não tem prazo de validade. A gente viu que os artigos científicos têm prazo de validade. Curso de pós-graduação não tem prazo de validade. Olha, ele não botou nenhum prazo de validade no curso aqui. Então, você pode ir fazendo algumas coisas que vão agregar para o seu currículo
e vão agregar para o seu objetivo final. E olhem só o item 17, critério para aprovação. Você tem que obter 77 pontos. Número exótico, né? Mas eu não posso fazer nada. É a pontuação que a Sociedade Brasileira de Cardiologia exige para você conseguir ser aprovado na prova deles. 77 pontos. Somando a prova teórica, que vale 50 pontos, somando a prova prática, que vale 40 pontos, e somando a análise curricular, que vale 10 pontos. Você não pode abrir mão desse currículo. Você não pode abrir mão desses pontos. Você já tem que se preparar com muita antecedência para conseguir fazer esses 77 pontos. Uma curiosidade aqui, que a Sociedade Brasileira de Cardiologia, eu peguei e baixei o CNPJ dela aqui, ó, ela é uma associação privativa, não é um órgão do governo. Ela é uma associação que tem um convênio para aplicar essa prova. E uma coisa interessante também, ó, do currículo, lá no edital ele fala que não é válido o currículo Lattes. Então, quando a gente fala em currículo acadêmico, cada um faz o seu. O mais famoso, a gente vai estudar na próxima aula sobre o currículo Lattes, mas o mais famoso é o Lattes. Mas, por exemplo, a Sociedade Brasileira de Cardiologia não aceita currículo Lattes para avaliação. Ela tem o seu próprio currículo vitae com suas próprias especificações. Então, você tem que ler o currículo dela, entender como é que ela faz, para você se adequar e atender todos os quesitos e marcar a maior pontuação possível. E a gente vê o seguinte, então, um dos requisitos para ser cardiologista, que é o nosso alvo, é fazer a prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Exigência do Conselho Federal de Medicina para me registrar lá como especialista. A resolução lá, ela diz que eu tenho que atender um outro requisito também, que é o quê? Fazer a residência médica. E como funciona esse lance de residência médica? Vamos lá. A residência médica é regulada pelo Ministério da Educação. Então, se a gente for na página do governo, Ministério da Educação, tem lá residência médica. E olhem que interessante. Decreto 11.900 de 2024. A legislação é bem recente. O Lula está movimentando e mexendo demais na parte médica no Brasil. Realmente ele está ampliando as vagas. Ele não quer ampliar só as vagas para médicos formados, não. Ele quer ampliar de 8 para 18 mil vagas para residência médica no Brasil. Ele quer aumentar em 10 mil vagas. Então, ele tem todo um programa de ampliação da residência médica. Ele não quer ampliar só os graduandos, ele quer ampliar também os especialistas. Então, nós temos a Comissão Nacional de Residência Médica. E o que é a residência médica? A residência médica é uma modalidade de ensino. É uma pós-graduação especial destinada apenas para médicos. É uma pós-graduação que só médicos podem fazer. Essa é uma especialização que é caracterizada por treinamento em serviços. Em vez de você buscar conhecimentos acadêmicos, conhecimentos conceituais, conhecimentos teóricos, não. O que você vai buscar com a residência médica é prática, treinar, executar uma prática, executar um procedimento. Esse é o objetivo da especialização em residência médica. E o que acontece? A regulação, quem regula no Brasil a residência médica, quem supervisiona todos os programas de residência médica no Brasil é a Comissão Nacional de Residência Médica, desse decreto 11.999. Então, são eles que credenciam, recredenciam as residências médicas para empresas públicas e privadas. É essencial, se você quer fazer uma residência médica, verificar se ela está registrada, homologada na Comissão Nacional de... Caso ela não esteja, você está perdendo seu tempo. Porque quando chegar no Conselho Federal de Medicina, não vai ser aceito. Você pode fazer uma residência médica. Você pode ir para um hospital e ficar lá praticando com um cardiologista durante 10 anos. E ele pode te dar um certificado do hospital dizendo que você tem 10 anos de residência médica em cardiologia, no setor de cardiologia, do Hospital Sírio-Libanês. Grandes coisas, pendura na parede. Por quê?
Isso serve para pendurar na parede? Serve. É uma residência médica? Sim, é uma residência médica. Mas vale legalmente para você tirar o título? Não, não vale. Então, se você busca o título de cardiologista e quer que seja reconhecido, você tem que procurar um curso que seja homologado pela Comissão Nacional de Residência Médica, reconhecido. E tem empresas públicas e privadas que fazem isso. E vamos lá. Então tá, então queremos fazer residência médica. E como é que a gente faz para entrar numa residência médica? Já sabemos, é um item necessário. E como é que a gente faz? Existem duas maneiras, mais de uma, na verdade. Existe a mais popular, mais fácil, digamos assim, não, mas digamos assim, tem duas maneiras. Você tem que procurar uma entidade registrada que tenha o curso de residência médica. E existem várias pelo Brasil afora. Algumas públicas, algumas privadas, mas tem várias espalhadas pelo Brasil. E aí você quer fazer, aí você vai entrar em contato com uma delas e vai ver qual é a regra para mim poder entrar aí e fazer a minha especialização, a minha residência médica. Só que o Brasil criou um processo chamado ENARE, que é um Exame Nacional de Residência Médica. Agora é o exame da sua residência, né? Um exame da... O que acontece com isso? Eu tinha várias provas, vários concursos de residência espalhados pelo Brasil. Então eu fazia a prova do Sírio-Libanês, eu fazia a prova do Copa d'Or, eu fazia a Copa do Albert Einstein, e cada um tinha a sua prova de residência médica. E aí eu queria fazer prova, tinha que sair fazendo prova em todos eles, pagando um montão de inscrição, fazendo um montão de prova, cada um com uma regra diferente, cada um com um edital diferente. Só que o governo, através do Ministério da Educação, tem uma autarquia chamada Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares. E ela organizou um edital de residência médica. E aí, o que acontece? As entidades que têm curso de residência médica, elas aderem a esse edital. Então, você faz essa prova, que é uma prova unificada, onde você já concorre a vaga para todos esses cargos. Então, você tem duas maneiras de fazer a residência médica. Fazer a prova direto daqueles que não participam do ENARE, ou fazer a prova do ENARE. Quando você faz a prova do ENARE, automaticamente você está concorrendo àquelas vagas daquelas instituições que fazem parte. Então, por exemplo, saiu o edital do ENARE 2024, 2025. Agora, em julho de 2024. E aí a gente vai lá, ó, ENARE, Exame Nacional de Residência, ele é feito pelo Ministério da Educação, através da Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares, que é uma autarquia da educação. Ele aplica o Exame Nacional de Residência. Essa aqui é a nossa edição 2024-2025. E aí, olha só, esse ENARE, ele é composto por mais de uma etapa. Ele tem uma prova objetiva e tem uma prova de análise curricular. Viram como o currículo é essencial? Você, então, já tem que pensar no seu currículo para conseguir fazer uma... Se você quer ser cardiologista e quer se tornar especialista em cardiologia, tu tem que preparar o seu currículo para passar nessa prova, para poder marcar a pontuação máxima que você puder aqui. Olha só, a análise curricular também vale 10%. Então, dos 100 pontos, 10 pontos são análise curricular. E você tem que preparar o teu currículo para marcar esses 10 pontos. Por exemplo, olha como é que cada edital tem uma regra diferente. A gente viu o edital, por exemplo, da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E naquele edital, o curso para contar ponto tinha que ter no mínimo 360 horas. Aqui no ENARE, o curso só precisa ter 180 horas, a metade da carga horária. Cada curso vale meio ponto. E eu posso marcar até 2 pontos. Ou seja, se eu faço 4 cursos de 180 horas, eu consigo marcar os 2 pontos e marquei a pontuação máxima nessa prova. Mas eu também tenho que fazer a prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia. E quando chegar lá, no meu currículo, quantos pontos eu vou marcar de curso? 0. Por quê? Porque eu tenho 4 cursos de 180 horas. E lá, naquele outro edital, menos de 300 não vale nada.
Então, a gente tem que estudar e ver os dois lados. O ideal seria você fazer curso 360 horas, porque vai contar aqui e vai contar lá. O mesmo curso vai pontuar nos dois editais. Você vai ter um currículo preparado para concorrer em dois ao mesmo tempo. E outra coisa, como é que esse curso tem que ser? Eu tenho que ter um certificado ou declaração emitido por uma instituição de ensino superior. Ou seja, curso de aperfeiçoamento emitido por hospital, por qualquer entidade que não seja uma faculdade, não tem valor. Não adianta fazer curso de especialização de empresas como Amigos do Resgate, não sei o que lá. Amigos do Resgate é uma instituição de ensino superior? Não. E o curso dele vale para fazer residência médica? Não. Vale para poder fazer cardiologia? Também não. Já que eu vou gastar tempo e dinheiro para poder fazer um curso, eu faço um curso que pontua para os dois lados. E apenas será aceito o certificado nos últimos 5 anos. Ou seja, lá para a Sociedade Brasileira de Cardiologia, não tem prazo. Os certificados valem para sempre. Aqui, para o Enare, ele tem que ter 5 anos no máximo. Então, você tem que programar o início do teu curso, o final dele, para coincidir com o prazo que você vai fazer a prova. Você tem que programar o teu currículo para ele se encaixar no tempo da tua vida, no tempo dos seus objetivos, no teu time. Não adianta você fazer ele hoje, terminar hoje, daqui a 5 anos, quando você for fazer a prova do Enare, ele não vale mais nada. Esse curso vai durar 5 anos. Então, você tem que atentar aos tempos. Outros itens que são interessantes, que marcam ponto. Trabalho científico. Ah, trabalho científico conta ponto, legal. Apresentar em congressos, seminários, simpósios, e aí eu tenho regional, local, eu tenho nacional e internacional. E aí muita gente fala, poxa, por que eu vou fazer um trabalho, apresentar um trabalho num simpósio regional ou local, se eu posso fazer no nacional ou no internacional, que tem mais valor, que marca mais ponto? Você tem que fazer os dois. Leia a regra do jogo. Você pode marcar 1,5 ponto em seminários nacionais e internacionais. E mais 1,5 ponto no regional e local. Não tem que perder. Não é porque é regional local, é um evento pequeno que você não tem que participar. Participe. Prepare o teu currículo. Marca, vai acumulando. Ó. Cada trabalhinho vai 0,3. Você vai somar um monte e vai conseguir 1,5 ponto. Então, dizer que você tem que focar só nos seminários grandes, internacionais, porque marcam mais pontos, não. Você tem que fazer os nacionais e ganhar esse 1,5 ponto, e tem que fazer os locais também, regionais, para ganhar mais 1,5 ponto. Você tem que fazer os 3 pontos. Não tem que desprezar. A pessoa fala, o nacional é melhor, o internacional é melhor. Claro que é melhor. Mas se o regional também marca ponto, por que você vai abrir mão dele? Aí, vamos lá. Um conhecido da sala falou outro dia lá que liga não marca ponto. Eu peguei os 3 últimos editais, 2023, 24 e 25. Os três últimos editais do Enare, em todos os 3, a liga acadêmica marca ponto. Marca a mesma pontuação, não mudou. Então, cada 12 meses de liga, você ganha meio ponto. Então, você vai ganhar 1 ponto. Então, participação em liga acadêmica, cadastradas na instituição de ensino, com duração maior ou igual a 12 meses. Para cada ano de liga, você marca meio ponto. Ah, é pouco ponto? Não é pouco ponto, não. Se eu e você temos a mesma nota, mas eu tenho liga e você não, eu entro e você fica de fora. Esse ponto vai fazer a diferença. E pode fazer a diferença. Então, você não tem que desprezar. E quanto te custa de energia participar de uma liga? E saber também o limite. Não adianta você ficar 5 anos na liga. Se você ficar 2 anos, você já vai marcar 1 ponto. Cada ano depois disso não agrega mais valor. Então, você tem que concentrar a sua energia nisso. Então, liga acadêmica, cadastrada, né, como é o caso da LUG, sim,
Marca ponto para residência médica. Marca ponto lá para a Sociedade Brasileira de Cardiologia? Não. Na Sociedade Brasileira de Cardiologia não existe, na análise curricular dela, a opção de marcar ponto com liga. Então, é analisar cada ponto. Analisar para você marcar o máximo e fazer no mínimo de esforço. Outro item interessante, o item 14, língua estrangeira, por exemplo. Marca ponto? Marca. A língua estrangeira vale 1 ponto. Só que, olha só, é 1 ponto por língua. E eu só posso marcar 1 ponto. Ou seja, falar inglês e espanhol, ou só inglês, ou só espanhol, vai marcar o mesmo ponto. Se tu fala 2 línguas ou 5 línguas, você só vai conseguir ganhar 1 ponto, porque é o máximo de pontos que você pode acumular. Então, não adianta você ficar como, já fiz o espanhol, agora eu vou fazer o inglês também. Já fiz o inglês, agora eu vou fazer o italiano. Isso não vai te agregar ponto, não vai te agregar nada. Mas vamos lá, para você conseguir marcar esse ponto de língua estrangeira, tem regras. E qual é a regra? Ou você tem que ter proficiência, ou um curso com pelo menos 3 anos de duração. Não adianta você meter um diploma aqui de curso de inglês se não tiver tempo, que não diga quanto tempo você fez de curso. Ou se dizer que você estudou 1 ano, 2 anos e meio. 2 anos e meio não vai marcar ponto nenhum. Você tem que ter um diploma de um curso de inglês de, no mínimo, 3 anos para poder pegar esse ponto. Ou fazer o proficiência. Aí, o que é o proficiência? Ele explica aqui embaixo, lá no item 13.11, o que é proficiência. Então, é o DEL, é o Delphi B2, é o Alemão B2, SILS B2, ou seja, você tem que atender a um desses testes nesse nível. Por quê? Você sabe que os testes de proficiência vão de A até C. É A1, A2, B1, B2, C1, C2. A1 é o mais fraco, C2 é o mais forte. Não adianta você fazer um DEL ou um Delphi e tirar o A1 ou o A2, porque eles não vão te aceitar. Tem que ser, no mínimo, B2. Menos que B2 não é aceito. Então, também, você sabe assim, para você marcar esse pontinho aqui, ó, das duas, uma. Ou você tem que ter um diploma de um curso de língua com 3 anos, ou tem que fazer a prova de proficiência. No mínimo, nesses níveis que estão aqui. Então, você vai se preparando, vai estruturando o seu currículo acadêmico. Você pode fazer, além do ENARI, você pode também, já que você quer ser cardiologista, você pode fazer residência médica, por exemplo, no Instituto de Cardiologia da Fundação Universitária de Cardiologia. Esse é uma residência médica, também em cardiologia, e que não está no ENARI, não faz parte do ENARI. Ele tem o seu edital próprio, separado, e você faz a prova separado. Ele lançou o edital dele agora também em julho de 2024, para o processo seletivo de residência médica de acesso direto 2024-2025. E aí, no edital dele, olha só, a segunda etapa do processo é o quê? A análise e a arguição de currículo. Temos até o dia 5 de dezembro de 2024 para poder entregar os documentos. Olha só, 90% é a primeira etapa, que é uma prova teórica, e 10% é a segunda etapa, que é uma prova de currículo. Então, mais uma vez, a preparação do currículo acadêmico é essencial para a tua evolução profissional. E aí, olha só, nesse edital aqui, ó, eu tenho 20 vagas. É uma duração de 2 anos. Lembra que o Conselho Federal de Medicina exige no mínimo 2 anos? Então, ó, ele atende, são 2 anos, ele oferece 20 vagas e aprovado pelo CNRM. Situação do Programa de Residência Médica. No CIS, Comissão Nacional de Residência Médica, é aprovado. Então, ele é uma residência aprovada. E você faz a prova dele, e se ficar entre os 20 melhores colocados, você vai fazer residência médica lá com esses caras. Esse tal de ENARI, Exame Nacional de Residência Médica, foi criado em 2019. É bem recente, estamos em 2024. Em 2020, foi feita a primeira edição.
Nessa edição de 2020, que foi a primeira edição do Enare, tiveram 4.000 pessoas inscritas, 4.000 médicos inscritos, e existiam 302 vagas de residência médica oferecidas por 10 instituições. Então, 10 instituições aderiram ao Enare, ofereceram as vagas para o Enare, e isso teve a primeira prova em 2020. Em 2024, nós passamos de 300 vagas para 3.100 vagas de residência médica. Eram 10 instituições de ensino, agora são 92 instituições. E esse exame do Enare está se consolidando como o maior exame de residência médica do Brasil. Agora, a nossa próxima edição do Enare 2025, ela confirmou 53.000 inscritos para 4.800 vagas. Tivemos 3.100 vagas na última edição, agora estamos com 4.800 vagas. Nós temos hoje um concurso para fazer residência médica no Brasil. 11 candidatos para cada vaga. Então, tu tem que tirar uma boa nota se você quer ser especialista no Brasil. Se não tirar boa nota, tu vai ser médico generalista. E trabalhar no postinho. Não estou desmerecendo quem trabalha postinho. Eu quero trabalhar postinho. Conheço um monte que quer trabalhar postinho. Mas se o teu objetivo é ser cardiologista, vai ser uma frustração você ficar no postinho. Então, para você conseguir passar nesse concurso, que tem 11 candidatos por vaga, tu tem que tirar uma boa nota. Tu tem que buscar todos os pontos possíveis para a sua aprovação. E para isso, já que 10% vem do currículo, você tem que preparar um currículo acadêmico que pontue o máximo, para você sair com 10 pontos ali. Vamos lá. E se você quer ser professor? Ah, não quero ser cardiologista. Eu quero ser professor. Eu quero fazer medicina, mas quero ser professor universitário. Ah, aí você tem outra carreira. Aí você tem outro objetivo em mente. Então você tem que ajustar os requisitos da sua vida àquela outra atividade. Então, para ser professor, vamos então analisar a regra do jogo. Abri aqui, ó, Universidade Federal do Ceará. Edital 1 de 2024, desse ano. Turma 2024.2, segundo semestre de 2024. Para você ser professor, então você está seguindo uma carreira acadêmica. Então você vai ter que fazer o quê? Um mestrado acadêmico. Então você é fã de cardiologia, mas não quer ser cardiologista, quer ser professor de cardiologia. Você quer dar aulas de cardiologia. Então você vai entrar num programa de pós-graduação em ciências cardiovasculares. Vai fazer um mestrado acadêmico em cardiologia. Ok, vamos ver o que a edital diz? Olha só. A primeira etapa para você conseguir entrar num mestrado, terminou a graduação, terminou a faculdade, a próxima etapa é entrar no mestrado para você poder seguir tua carreira acadêmica. É uma prova de proficiência em inglês, que ela é eliminatória. Então, já viu que o inglês vai servir para aqui, mas serve lá também no ENARE. Segunda etapa é a arguição oral do projeto de pesquisa. Também é uma etapa eliminatória e classificatória, porque quando você vai ser mestre, você vai fazer uma pesquisa, você vai ser um pesquisador. Então, você tem que apresentar um projeto de pesquisa, segunda etapa do edital. E aí a gente vai para a terceira etapa. Qual é a terceira etapa? Análise de currículo vitae. Então, você já tem que sair da faculdade, tem que estar no último dia de faculdade, pegou o diploma, já tem que estar com o currículo vitae bom, preparado, para você poder apresentar e entrar no mestrado. Se você deixar para terminar a faculdade de medicina, se formar e ler o edital para ver o que você tem que fazer, aí é tarde. Aí vai perder mais 6 meses, 1 ano para preparar um currículo para poder competir, para poder concorrer. Então, o ideal é que você já comece agora a ler os editais e se preparar. Que aí o currículo é a terceira etapa do processo seletivo do mestrado. E ela é classificatória. Então, existiam 10 vagas, foram 48 inscritos. 4 candidatos por vaga. Se você tiver com uma boa avaliação
de currículo, você sai na frente. Outro, tabela de pontuação para avaliação de currículo LATEM, Universidade Federal do Ceará. Aí, olha só, produção científica. Aí é outro item que a gente vai falar agora. Para esse mesmo edital. Primeiro, é de 2020 até as inscrições. Não adianta ter artigo velho. Então, você tem que produzir os artigos durante a faculdade. Outra coisa, o artigo publicado e aceito com qualis, CAPES A1, A2, A3. O que é o qualis CAPES? Você publica um artigo numa revista. Só que tem muita revista. E tem revista picareta. Revista que não vale nada. Que qualquer merda que você escreve, aceita e publica. E existem revistas sérias, revistas internacionalmente bem reconhecidas. O Brasil, através da CAPES, tem uma avaliação. Ele avalia as revistas. Então, tem um grupo que avalia cada revista e classifica elas de acordo com a qualidade da revista. Uma revista muito séria, que analisa muito o artigo e só publica troço bom, vai ganhando um status qualis alto. Revistas vagabundas que publicam qualquer coisa vão ganhando status menor. Então, você só vai marcar ponto aqui se a tua revista tiver qualis. Se ela não foi avaliada pela CAPES, não marca ponto. A revista da OCP ainda não tem qualis. Então, por mais artigos que você tenha nela, vão marcar 0 ponto se você quiser fazer concurso, mestrado na Universidade Federal do Ceará. E você pode fazer o mestrado lá, mesmo não tendo revalidado o diploma de medicina. Porque é um mestrado acadêmico. Você não pode fazer o mestrado profissional de residência médica sem revalidação. Mas o mestrado acadêmico você pode. Tudo bem que você não vai poder exercer a profissão de médico, mas você vai poder exercer a profissão de professor. E aí, os artigos têm que ter qualis. Então é para você prestar atenção quando for escrever, for publicar, procura analisar aonde você está publicando. Se tem qualis e qual é o qualis da revista. Uma revista qualis A1 marca 3 pontos. Qualis A2 marca 2,6. Qualis A3, 2,2. Conforme vai caindo o qualis, vai marcando menos pontos. Então, está preparando o currículo, procura o de melhor. Quando você profere uma palestra, por exemplo, participa de uma mesa redonda ou ministra uma aula em um curso, também vale ponto. Então, isso aí são maneiras de você já ir pensando. Aí temos outro aqui. Vamos agora pensar, eu quero mostrar o seguinte. Isso aqui é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais de Nilo Teixeira, o INEP. O nosso amigo que faz a prova do Revalida, né? Ele publicou um artigo aqui mostrando o seguinte, isso em 2002. Essa notícia aqui é de 2002. A maioria dos docentes tem doutorado, 64. Você quer seguir a carreira acadêmica e ser professor universitário, tem que fazer o mestrado para poder fazer o doutorado, para poder ser professor. Sem doutorado, você não entra em nenhuma universidade no Brasil hoje, diferente de outros países que a gente conhece aí, né? Que qualquer um entra. Mas lá, sem doutorado, você não entra. Olha só, está aberto agora inscrição para um edital para professor da Universidade Estadual Paulista, para a Unesp. Está aqui o edital. E aí, olha só, tem uma vaga para cargo de professor assistente da universidade. Titulação mínima, doutor. Ah, mas eu sou mestre. Eu sou médico. Médico não serve para nada. Mestre também não aceita. Mínimo, doutor. De doutor para cima. Então, você vê que para você tentar participar desse edital, para poder dar aula na Unesp, tem para professor assistente, não é titular. Para professor assistente. Você tem assistente adjunto titular. Assistente é o cocô do cavalo do bandido, é o menor nível. Você tem que ter mínimo doutor, senão você nem entra no edital. E olha só, você tem que ser graduado em medicina, você tem que fazer residência médica em cardiologia,
e um mínimo de título de doutor. Aí, vamos lá. E aí, você vai para a prova. Você está se preparando para ser professor. O objetivo é ser professor? Então, você quer ser professor. Você fez a faculdade de medicina, aí depois você preparou o teu currículo, fez o mestrado, vai incrementando o teu currículo, preparando, faz doutorado, melhorando o currículo, terminou o doutorado, tu quer fazer o quê? Tu quer ser professor. Então, tu vai para concorrer no edital aberto. Olha só. São 3 provas. Prova escrita, prova de título e prova de didática. A prova de títulos, que é o seu currículo, tem peso 2. A prova escrita é peso 1. E a prova de didática tem peso 2. Teu currículo vale um peso absurdo. 40% da nota vem do teu currículo. Tem que estar com o currículo preparado. E ninguém consegue preparar um currículo, uma prova de títulos, pá, de uma hora para outra para participar de uma. Você tem que vir construindo ele. A construção do currículo é um processo contínuo. É um projeto de longo prazo. Você não consegue ler o edital, edital para a Faculdade de Medicina, vou participar, pô, prepara o currículo rápido. Você não consegue fazer um currículo, acrescentar tudo para conseguir marcar ponto, sim, de uma hora para outra, não. Você tem que ver o edital da Unesp, ver o edital da USP, da Unicamp, da FRJ, do FMG. São tudo parecidos, muito parecidos. Pode variar? Pode. Varia. Sim, sinceramente, mas são muito parecidos. E aí você já vai montando o teu currículo para você estar na frente, para você chegar na frente. Abrir o edital, o teu currículo está pronto. 40% da nota vem do título, vem do teu currículo. Uma das coisas que eu queria chamar a atenção aqui é que uma das coisas que marca ponto, por exemplo, é você escrever livros. Só que uma exigência importante que tem que prestar atenção é se a editora tem corpo editorial. Depois a gente vai conversar sobre isso mais tarde em outra aula. Infelizmente, o vencimento desse cargo aqui é de R$ 6.400 mensais. Aí o pessoal quer ganhar, sei lá, R$ 200 mil por mês fazendo transplante de órgão clandestino, não vai se adequar para um salário desse. Mas é o salário de um professor universitário trabalhando 24 horas semanais, certo? Dando aula. Ele dá, na verdade, ele dá de hora-aula de verdade, metade disso e metade de preparação. Então, ele vai ter que dar umas aulinhas lá. Mas... Só que você pode conciliar ser professor e ser outras coisas ao mesmo tempo. E como é que funciona no Paraguai? Será que no Paraguai a gente também tem esse tipo de coisa? Como é que é no país que a gente está vendo? No Paraguai também possuímos um Ministério da Saúde Pública e Bem-Estar, que também emite resoluções, igual no Brasil. E aqui eles têm o tal do CONAREM, que é o concurso para ingresso nas residências médicas. É a Comissão Nacional de Residência Médica. Ou seja, da mesma maneira que nós temos no Brasil, o Paraguai também tem a prova do CONAREM, que engloba várias instituições de ensino, e existem os concursos avulso. Algumas instituições têm seus próprios editais separados. Então, nós temos... Essa aqui é o exercício de 2024. E olha só, no Paraguai, também currículo vitae conta. Aí você tem que seguir o formato do CONAREM no Paraguai. Então, se você pretende ser cardiologista e quer ser cardiologista no Paraguai, por exemplo, você pode ser. Já prepara o seu currículo, analisa esse edital, vê como que você vai pontuar, prepara ele para quando terminar a faculdade, tu fazer a prova e tentar o CONAREM. A tua especialidade de buscar o teu sonho. Outros países, vamos ver a Espanha. Ai, como é que é na Europa? Na Europa, como é que a coisa funciona lá na Europa? Vamos pensar na Espanha. Por que Espanha? Porque a Espanha fala espanhol, né? Então você não tem que traduzir nada. Já está tudo traduzido, entendeu? Já é o idioma pátrio nosso aqui, de espanhol. Já estão craque no espanhol. A gente já fala, lê, escreve, faz prova, tudo espanhol. Então, vamos para a Espanha. Qual é a regra na Espanha? A Espanha tem o MIR, que é o médico interno residente. Também é uma prova nacional. É um concurso nacional. E adivinha
10% da prova corresponde ao expediente acadêmico, ao seu currículo. É impressionante como é que a gente vai de um lugar para outro, de outro para outro, em todos eles a gente viu a mesma coisa. O currículo tem um peso no concurso. O currículo marca ponto. Por um acaso, todos marcam a mesma coisa. Na prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia, vale 10%. Na prova do ENARE, vale 10%. Na prova do MIR, vale 10%. É impressionante. Só que para cada um, você marca ponto de forma diferente. Você tem que entender cada um deles, tem que ler cada um dos editais, ver o que você quer fazer. Aí você vai, por exemplo, para ser professor, para fazer prova de mestrado, para fazer prova para poder concurso público para professor universitário. Todos eles, o currículo tem um peso. E muita gente não se preocupa com ele na hora certa. Se preocupa na hora que lê o edital e quer participar e precisa arrumar um emprego. Ou quer entrar no mestrado. E aí, caramba, deu merda. O cara não tem estrutura para isso. O nosso objetivo nesse treinamento, nesse curso, é justamente ajudar a criar esse currículo, a vocês entenderem e montarem isso. Ó, 10% corresponde ao seu expediente. Aí, lógico, as regras na Espanha de pontuação, de currículo, são diferentes das regras brasileiras, das regras paraguaias. E agora vem a nossa... A gente já terminou a apresentação que eu queria apresentar para vocês hoje. E aí eu vou passar para vocês uma tarefa para ser executada em casa, para completar o nosso horário. E qual é o meu objetivo para vocês com relação ao que a gente fez hoje? Qual é a nossa tarefa para casa? Eu quero que vocês preparem um currículo de vocês. Um currículo do tipo trajetória de vida. Vocês vão enumerar o que vocês fizeram de mais importante. E o período aproximado, a época que vocês fizeram cada coisa. Ou seja, o currículo, ele é uma história sua, ele conta a sua história. Ele conta os seus méritos, as coisas que você fez de mais importante. É isso que vai estar no seu currículo. Aquilo que você mais se orgulha de ter feito, as suas metas que você cumpriu. Então, vocês podem começar montando um currículo pensando, qual foi minha trajetória de vida até hoje? O que eu acumulei até hoje? De importante, não vai botar 200 certificadozinho da UCP, de cursinho de 2 horas, 4 horas, isso aí não acrescenta. Vamos tentar fazer só os pontos importantes, trajetórias importantes, os pontos mais relevantes. Aí, ok, a gente entendeu o passado e chegou no dia de hoje. Aí, no dia de hoje, o que vocês vão preparar agora? Vão identificar de forma clara quais são os seus objetivos futuros. O que vocês querem? Para onde vocês querem ir? Porque a ideia de um currículo acadêmico, de montar um currículo, é justamente chegar em algum lugar. Você tem que saber onde quer chegar. Você tem que entender o teu objetivo. Então, você tem que, primeira coisa, definir claramente qual é o seu objetivo. Feito isso, você vai fazer uma lista dos pré-requisitos para atingir aquele objetivo, para chegar até aquele objetivo. Então, vamos chegar nesse objetivo. Eu quero o que eu preciso? Eu preciso disso, disso e disso. E aí você vai buscar na internet, vai buscar a fundamentação legal necessária, vai entender ao máximo como que você pode chegar naquele objetivo. Porque o objetivo que a gente deu um exemplo foi clássico, que era ser cardiologista. Tá, como que eu chego lá? O que é ser um cardiologista? Eu estou registrado aonde? Quem é que diz para mim que eu sou cardiologista? Eu mesmo? Posso me autodenominar? Não. E como é que eu sou reconhecido como cardiologista? Então, você tem que buscar a fundamentação legal, entender como que você pode chegar nesse objetivo, que precisa. E aí você vai preparar um plano de ação, respondendo o que você precisa ter no teu currículo para maximizar, para aumentar ao máximo as suas chances de chegar ao seu objetivo. Então, o teu objetivo é ser dermatologista. Flávio, Oi, Flávio, fala. oi. Você já está finalizando? Mais ou menos, por quê? Não, é para poder liberar o check-out. Aí você me dá um sinal aqui pelo WhatsApp. É o próximo slide que é o check-out. Ah, então tá ótimo. Então fechou. O Pode próximo continuar. slide já Desculpa era eu interromper.
O próximo slide era o QR Code. Então tá bom. Tranquilo. O Patrick está passando a tarefa para eles. Se alguém tiver alguma dúvida ainda, a gente pode ficar conversando mais. Você me quer? Não tenho pressa nenhuma de acabar, Não, não. perfeito. Mas, Tá, joia, então. É com se eles alguém, aí agora. Tá se bom, alguém claro. quiser perguntar alguma coisa, comentar alguma coisa, na próxima aula a gente vai falar sobre currículo Lattes, sobre Orcides, ResearchGE, Google Escolar, sobre os currículos acadêmicos e as plataformas que a gente tem. Perfeito. Só o pessoal que está na sala não esquecer de, além do QR Code, por favor, colocar o nome no chat, tá bom? Nome e catraca. Não é só nome, não, é nome e catraca. Flávio, não vou mais te interromper. Obrigadão aí. Valeu, valeu. Alguém tem algum comentário a fazer? Alguma coisa para acrescentar? Alguma dúvida para poder expressar, para a gente poder tirar? Professor, boa tarde. Boa tarde. Tá me ouvindo? Sim, perfeito. Faz muito tempo, muitos anos, que eu não faço um currículo. E aí, de lá para cá, já mudaram muitas regras. Uns dizem, coloca o endereço, não coloca, coloca só 3 cursos ou 5. O senhor teria, assim, um modelo básico que a gente pudesse seguir para fazer esse primeiro currículo que o senhor solicitou? Não, não teria e também não tem, desculpa a sinceridade, não tem sentido isso. Como eu mostrei para vocês, por exemplo, cada entidade cria a sua própria regra. Então, por exemplo, a gente vai falar muito sobre isso na próxima aula, quando a gente for avaliar os formatos de currículo que estão valendo. Mas vamos lá. Só para a gente antecipando um pouco. Se você quer. Existe um órgão no Brasil, o CNPq, Conselho Nacional de Pesquisa Científica. E ele decidiu o seguinte aqui: eu vou padronizar os currículos acadêmicos no Brasil. Aí ele criou o tal do currículo Lattes, certo? Uma plataforma padronizada para que todos os pesquisadores do Brasil, todo pesquisador do Brasil, cadastrado no CNPq, em qualquer instituição de ensino do Brasil, é obrigado a cadastrar um currículo ali. E aí tem o formato dele lá. O que tem que botar, o que não tem que botar, como tem que botar, qual é o formato, tá ali o formato. Aí você fez muito Lattes. Ótimo. Aí você quer fazer, por exemplo, como a gente citou hoje, a prova da Sociedade Brasileira de Cardiologia. Como é que é o currículo? Aí você tem que baixar o modelo da Sociedade Brasileira de Cardiologia e fazer o currículo baseado no modelo dele. Se você mandar o Lattes, ele não aceita. Eu te mostrei no jornal que está escrito lá que não é aceito o currículo Lattes. Ponto. Se você quer mandar, tem que mandar o modelo deles. Aí você quer fazer o ENARE, a prova do ENARE. É outro modelo de currículo. Aí você quer fazer um currículo para poder conseguir um emprego. É diferente. Não existe um modelo padrão de currículo. Cada um cria o seu modelo, perfeito? Então você tem que baixar. Você quando cria um currículo, você não cria um currículo genérico para poder servir para tudo. Não. Você tem que criar um currículo com um objetivo. O currículo, ele pode ter uma função histórica, como eu falei com vocês, vocês contando a história de vocês, que é a corrida da vida, a trajetória da vida de vocês, é como você quiser. Você está fazendo só para você se situar aonde você está, por aonde você passou, certo? Mas o currículo tem um objetivo. Se você é enfermeira e busca um emprego no Costa como enfermeira, você vai preparar um currículo especificamente para aquela vaga que você busca. E aí você vai botar ali a tua experiência, trabalhei no hospital tal, trabalhei com criança, trabalhei com isso, trabalhei com aquilo. Você é enfermeira, certo? Só que você quer concorrer a uma vaga para a cozinha de Itaipu. Então, está montando um restaurante universitário na Itaipu, lá em Itaipu, lá na usina, e você quer concorrer a uma vaga para cozinheira lá, porque é um concurso público, é um valor alto, e você tem que fazer um currículo. Você vai botar que você é enfermeira, tratou de médico, nada disso é relevante para aquele cargo. Você vai dizer que você já tem experiência com alimentos, com isso, com aquilo. Então, o currículo ele tem que ser formado para atender uma demanda específica. É o que eu estou tentei mostrar para vocês hoje na aula de hoje. Você tem que escolher um objetivo. Meu objetivo é passar no exame de residência médica. E quero passar para cardiologia.
ponto. Aí o que você faz? Você vai entrar lá no Enare, vai baixar o edital, vai baixar o currículo, aquele modelo de currículo, e vai começar a se encaixar para fazer naquele formato do seu currículo. Porque você está preparando um currículo para o Enare. Você vai para a Universidade Federal do Ceará, vou ter um outro exemplo ali, quer ser professora lá. Aí, para você ser professora, você é enfermeira. Você tem que mostrar o quê? Dizer para a faculdade, para uma universidade, que você trabalhou 3 anos no Costa, 2 anos na UTI, 3 anos ali, isso conta ponto? Não, isso não conta nenhum ponto. Já que não conta nenhum ponto, para que botar isso no currículo? É verdade, faz parte da sua trajetória de vida. Mas não tem como botar isso no currículo porque isso não vai agregar valor. Você tem que agregar valor o seguinte, olha, eu dei curso disso, dei aula daquilo, dei um treinamento disso, e isso conta valor num currículo para ser professora universitária, para concorrer para várias professoras da Universidade do Ceará, por exemplo. Então, você não precisa se preocupar com o modelo. Você tem que registrar os fatos. Você tem que ter todos os fatos registrados numa planilha, num documento Word. Tu tem que ter os fatos, tudo que você tem. E aí, quando você for fazer alguma coisa, você pega os elementos que tem ali, que são úteis, e coloca. Tem gente que quer que bote foto. Tem currículo que não tem que botar foto. Tem currículo que pode ter endereço. Tem currículo que não pode ter endereço. Tem currículo que... A verdade é que existem muitas regras. Não existe um consenso com relação ao currículo, perfeito? Então, não posso te dar um modelo. Segue esse modelo. Porque vai chegar alguém que mostrar, poxa, esse modelo para aqui não serve, tem que ser outro. E aí você perde tempo. Então, registre, faça a tua trajetória de vida. Anota tudo que você tem ali. E aí você vai depois adequar, porque aí tem modelo APA, modelo ABNT, a maneira de registrar pela Academia Brasileira de Normas Técnicas é uma. A maneira de registrar pela APA é outra. A UCP gosta muito de APA. E no Brasil ninguém aceita a APA. Você tem que fazer tudo pela ABNT. Então, mas aí muita gente não usa currículo ABNT também. Então, por isso eu falei, não se preocupa com isso, não. Faz o currículo como você quiser. Você tem que estar com as armas na mão. O que é as armas na mão? Caramba, eu tenho uma especialização de 360 horas. Pá, legal. Registrada no MEC, com assinatura digital, reconhecida, escaneada. Isso aqui é uma arma que eu tenho na minha mão. Está no meu currículo. Ah, eu tenho um treinamento de, sei lá, de escalpo, de sonda nasofacial, sei lá. Você deu esse curso? Ótimo. Então tá. Então, tem esse cursinho aqui, me dá um certificadozinho aqui que eu dei esse curso. Assina, reconhece, firma, guarda ele, escaneia, pá, tá aqui guardado. E isso é que eu digo de fazer o teu currículo, você guardando isso. Aí você precisou de um currículo acadêmico para poder dizer que você tem habilidade de dar aula, e tem aquele cursinho que você deu de botar nasoesofágica. Ah, você precisa de um Lattes mostrando um lato senso, você tem um outro cursinho tantas horas. É isso que eu digo, montar o seu currículo. A UCP mesmo, ela tem um currículo lá que você tem que mandar para a UCP que é diferente do currículo que você manda na Unila, por exemplo. Então, não sei se respondi a pergunta, mas a ideia de ter um modelo de currículo, na minha opinião... Sim, obrigada. Deixa eu tirar aqui para conseguir ver a tela de vocês. Gente, eu não tô conseguindo acessar esse QR Code da tela, não. Deixa eu botar o link aqui, então, no chat. De repente, você pode entrar pelo link, Tiago, pode abrir o microfone, Tiago. Pessoal, o Flávio vai colocar o link aí no grupo. Lembrando... Coloquei aqui no chat também. Isso. Eu no chat. Eu vou lembrar mais uma vez. Não adianta passar para o coleguinha preencher o link, porque nós vamos conferir, certo? Então, que fique bem claro isso aí.